Fala galera, belezinha? Como vocês estão? Espero que estejam bem por aí, por aqui tudo em paz. Eu queria iniciar esse segundo módulo do nosso curso de transferência de calor, que vai começar a falar sobre assuntos vinculados a esse mecanismo físico que nós chamamos de convecção, introduzindo para vocês uma ferramenta que eu acho que é muito importante no processo de transcrição matemática em notação simbólica, responsável pelo equacionamento que vai dar a base para a gente fazer as nossas investigações em mecânica dos fluidos, tá? E essa ferramenta chama notação indicial. Esse é um assunto que eu considero muito importante. O aluno que domina bem essa ferramenta, ele adquire uma autonomia no processo de dedução de equações matemáticas vinculadas à descrição do comportamento de campos, de um modo geral, nas ciências físicas, que eu acho que é fantástica, assim, né? Eu sinto na minha experiência como professor que é preciso fazer um certo esforço para convencer, entre aspas, o aluno da importância desse assunto. Então eu queria falar algumas palavrinhas na aula de hoje, nessa parte inicial, para tentar motivá-los a querer entender notação indicial, tá? Em transferência de calor, a gente tem três mecanismos físicos principais responsáveis pelo processo de manifestação de eventuais distúrbios gerados no campo de temperatura de uma certa região do espaço. Então, sempre que você gera um distúrbio, uma diferença, um gradiente de temperatura num domínio qualquer espacial, esse distúrbio vai gerar um vetorzinho, que a gente chama de fluxo de calor, que vai sair andando aí ao longo desse meio, ou mesmo do vácuo, né? Se a gente estivesse num contexto de radiação, para comunicar ao nosso espaço que alguém está mais quente ali, alguém está mais frio lá, a fim de restaurar ou de buscar a restauração de um equilíbrio térmico perdido. É nisso que surge esse fluxo de calor, né? E os mecanismos físicos responsáveis pela transmissão dessa informação são três: condução, convecção e radiação. Já falei muito sobre isso no módulo 1, na parte introdutória, né? O que é transferência de calor e tal. Mas só para recapitular aqui, se a gente tem um meio, tem matéria, e esse meio é estacionário, está parado, o mecanismo físico dominante é condução de calor, que é essa transmissão da informação de um desequilíbrio térmico via esses movimentos de flutuação e agitação no nível molecular. É esse contato molecular de uma molécula vibrando mais intensamente aqui, né, que vibra essa aqui um pouquinho mais e tal, que vai disseminar ao longo de um meio estacionário essa informação de um desequilíbrio, buscando restaurar um equilíbrio térmico perdido. Isso é condução de calor. Quando a gente tem um movimento relativo de camadas de um líquido ou de um gás responsáveis por esse carreamento, esse transporte de calor, a gente chama esse mecanismo físico de convecção. Tá? Então, convecção de calor tem a ver com escoamento, tem a ver com mecânica dos fluidos, tem a ver com hidrodinâmica, tem a ver com as equações de Navier-Stokes, tem a ver com a transcrição dos princípios clássicos das leis da física, de transporte de calor, massa e quantidade de movimento, a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei de Newton, esses princípios físicos fundamentais que devem ser descritos de alguma maneira numa linguagem compatível à nossa capacidade de descrever esses fenômenos complexos. Essa linguagem que a gente está buscando é a linguagem euleriana, é a linguagem de campo. Então, o grande rolê que leva a um maior incremento do nível de dificuldade, né, matemática para o aluno de engenharia quando ele vai lidar com a mecânica dos fluidos é justamente essa necessidade que nós temos de pegar princípios físicos fundamentais e transcrevê-los numa linguagem de campo. Essa é a dificuldade, tá? E para isso você tem que dominar algumas ferramentas de álgebra e cálculo, não só vetorial como tensorial. A gente tem que falar sobre tensores e tal. E nisso os alunos ficam muito assim em dúvida, porque eles vêm do segundo grau com aquela bagagem de achar que todas as grandezas físicas do mundo ou são escalares ou vetores,
E aí chega na faculdade, o cara vai estudar, por exemplo, mecânica dos sólidos, e aí ele descobre, né, que existe um estado de tensão em que você tem que ter um plano e uma direção para poder especificar num ponto de um material um carregamento ao qual ele pode estar submetido. Aí você tem uma tração, compressão, cisalhamento e tal. E aquilo ali já mostra para o aluno que nem tudo é só vetor ou escalar. Temos também tensores, né? E aí os tensores surgem como grandezas físicas naturais na descrição do movimento de um fluido também, né? E aí o aluno fica um pouco perdido e tal. E aí eu queria então ensinar na aula de hoje essa ferramenta chamada notação indicial, para que a gente consiga se sentir um pouco mais autônomo no nosso processo de deduzir equações usando ferramentas de álgebra e de cálculo aplicadas a tensores, vetores, escalares, qualquer tipo de grandeza física. Isso vai ser muito importante para que a gente entenda como nós, cientistas, conseguimos sair de uma segunda lei de Newton, que expressa em palavras um princípio fundamental de balanço de quantidade de movimento, e chegar nas equações de Navier-Stokes, né, que são as equações diferenciais parciais responsáveis por governarem os campos de velocidade, pressão, temperatura, se a gente estiver falando de energia também, para um escoamento qualquer. E por que isso é importante em transferência de calor? Porque em convecção, que é um assunto que em algumas universidades é colocado como uma matéria só para ela, convecção, você vai observar o seguinte: grande parte da busca em convecção são por correlações que podem ser exatas, numéricas, experimentais, analíticas, enfim, visando a predição dos coeficientes de transferência de calor por convecção, né? O H, que também é chamado de coeficiente de película, que é um dos termos que entra na lei do resfriamento de Newton para a modelagem de um fluxo de calor por convecção. Então eu falo brincando assim para os meus alunos que o santo grau da convecção é encontrar o H, esse coeficiente mágico que vai te dar uma ordem de magnitude típica da intensidade do seu processo convectivo. Você imagine, por exemplo, que eu tenho, sei lá, um chip, né, um processador ali dissipando calor e tal, e você liga um fã. Se você acelera o escoamento que vai roubar esse calor e levar embora, você vai conseguir trocar mais calor, né? Qual vai ser a grandeza, a variável física responsável por conter essa informação? Vai ser o próprio H. Então, esse coeficiente típico de transferência de calor por convecção, ele é função das características do escoamento que você vai utilizar para convectar esse calor. Depende da geometria, depende da velocidade do escoamento, depende das propriedades termodinâmicas do fluido que vai convectar esse calor. Então depende de um profundo conhecimento da natureza desse escoamento, né? E toda a descrição matemática é responsável por você conseguir colocar em termos de variáveis e grandezas físicas essas informações vêm das equações de balanço que governam os escoamentos da hidrodinâmica clássica, nesse contexto de Transcal aplicado a problemas não isotérmicos, né? Então você também tem ali a equação da energia. E eu sinto que é muito importante gastar um tempinho aqui deduzindo essas equações. Às vezes o cara faz um curso de mecânica dos fluidos assim, em que ele não consegue entender muito bem Navier-Stokes, né? Caralho, é muito difícil Navier-Stokes, tem tensores e matrizes que eu não entendo direito e tal. Então ele vai aceitando aquilo, né? Porque ele tem que passar na matéria, então o professor fala, ele aceita, e aí ele perde aquele tesão, assim, gostoso, de entender a parada, assim, saca? E eu acho que isso é muito importante, tá? Então, para que a gente entenda bem todo o procedimento de dedução das equações de balanço da mecânica dos fluidos, é importante que a gente conheça essa ferramenta e saiba usar, chamada notação indicial. Essa ferramenta, só para vocês terem uma ideia, ela foi desenvolvida no início do século XX pelas necessidades do Einstein de conseguir generalizar a teoria especial da relatividade. Ele se deparou com a necessidade de incorporar numa descrição matemática essa junção do espaço com o tempo através do cálculo tensorial.
né? E ele viu nisso daí uma necessidade, enxergou ali uma necessidade de compactar cada vez mais a notação que ele utilizava para lidar com esses tensores, a fim de conseguir realizar, viabilizar, operacionalizar os cálculos que ele tinha que fazer. Né? Então a ferramenta surge de uma necessidade de compactação de nomenclatura, mas mais do que isso, ela acaba virando uma ferramenta de cálculo. Quando o cara faz cálculo 3, por exemplo, ele pega aqueles livros de cálculo e no final ele tem assim apêndice, sei lá, e tem as identidades vetoriais. E ele decora aquelas rumas de identidade, né? Sei lá, velho, o gradiente de f quadrado sobre 2 é igual a f escalar grade de f menos, né, rotacional de não sei o que. Decora aquelas rumas de identidade. E aí, quando ele descobre, né, se ele tiver a sorte de descobrir que existe notação indicial, ele percebe que ele não precisaria ter decorado porra nenhuma. Ele poderia ter deduzido tudo isso simplesmente usando essa ferramenta. Então, essa aula é muito importante. Talvez eu quebre ela em 2, 3 aulas. Foda-se, não me importo com isso. Não estou aqui para fazer aula de 10 minutinhos para rapidamente passar esses conhecimentos. Existe um nível de profundidade aqui que eu quero trabalhar com vocês, né? Então, isso aqui é para os fortes, é para aqueles que realmente querem entender as coisas. E é pensando nessas pessoas, nesses alunos, que eu vou preparar essa e as próximas aulas sobre notação indicial, beleza? Então, sem mais delongas, já falei já demais, vamos aqui começar a organizar a aula de hoje. Então, o assunto vai ser notação indicial. Vamos colocar aqui um título. Notação indicial, esse aqui é o assunto. Eu vou pôr parte 1, porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir acabar na aula de hoje. E aí, eu vou pôr aqui um pouquinho menor. Acaba que diminui tudo, né? Então faz o seguinte. Eu estou aprendendo aqui a usar essa ferramenta ainda. Vamos pôr aqui 18. Não importa. Beleza, agora eu pus outro texto. E aqui eu vou colocar... Ele já mudou de novo. Obrigado, tá bom. Vermelho. Vamos pôr aqui 14. Eu apanho um pouquinho, mas a gente chega lá. Pronto. E a primeira parte assim da aula, eu queria falar sobre grandezas físicas. Eu estou com dificuldade aqui de ser, como é que eu posso dizer, obedecido pelo meu programinha. Ele não quer me obedecer. 14. Muda tudo. Tá bom, foda-se, vai ser isso mesmo. Tá? Vamos pegar a ferramenta de lápis e vamos começar aqui a falar sobre grandezas físicas, né? Quando você pensa em grandezas físicas, existem tipos de grandezas físicas que você vai poder utilizar para falar sobre aqueles fenômenos que te interessam. Eu vou fazer uma divisão aqui do quadro em 3, tá? Então vamos pegar esse daqui, vamos colocar aqui 1, 2, 3. Também não precisa ser muito simétrico, não. E aí, o primeiro tipo de grandeza física, Ctrl Z, como eu preferiria estar dando aula num quadro, velho, giz, enfim. O primeiro tipo de grandeza que a gente vai ter nos problemas de engenharia, de um modo geral, são as grandezas que a gente chama de grandezas escalares. Né? Qual é a característica assim, principal de uma grandeza física escalar? Né? Vamos pensar em grandezas físicas que nós conhecemos como escalares. São aquelas grandezas físicas que, para serem descritas, precisam simplesmente de uma única informação numérica. Então, um único número é responsável, é suficiente para que eu consiga descrever uma grandeza física escalar num ponto do espaço. Por exemplo, temperatura. Né? Por exemplo, pressão. Por exemplo, energia. Então, vamos pôr aqui alguns exemplos, né? Temperatura é um clássico, é uma grandeza física escalar. Pressão, energia, são grandezas que são descritas com uma única informação numérica. Quando você está com febre, por exemplo, você não chega assim, né, e alguém fala, cara, tá com febre? Porra, tô. Quantos graus? 42 graus na direção X, 58 na direção Y e 30 na direção Z. Você fala isso para um cara, ele vai achar que você é louco, né? Porque não faz sentido nenhum. Você fala, tô com 40 graus de febre. Ponto. Você deu um número e contou a história que tinha que contar. Foi suficiente, porque temperatura é uma grandeza escalar. A questão é que você não consegue, com um único número,
descrever outros tipos de cenários físicos. Então, por exemplo, suponha que eu pegue essa caneta aqui e eu conte a seguinte história. Estava eu um dia andando pela rua quando decidi tacar essa caneta numa velocidade de 50 metros por segundo e ponto. Você fala isso. Acabou a frase aí, né? A pessoa que escuta essa frase assim, ela vai conseguir saber o desfecho da história. Taquei essa caneta a 50 metros por segundo. Ela vai conseguir saber onde que ela vai parar. Você pode tacar essa caneta a 50 metros por segundo nessa direção e ela pode cair no chão, não acontecer nada. Você pode tacar naquela direção ali, ela pode atingir o olho do colega, cegar ele. É um desfecho bem diferente, né? Então, você não consegue contar a história inteira dando uma única informação se a sua grandeza for velocidade. Porque esse tipo de grandeza, que é uma grandeza vetorial, precisa de mais informações para que você consiga descrever a natureza dela. Então, quando a gente fala, por exemplo, em vetores, a gente está falando, né, de grandezas, por exemplo, como velocidade, força, torque, quantidade de movimento, etc., que demandam o conhecimento de 3 informações. Informações. Obrigado. Numéricas. Então, 3 números para que você consiga descrever. Aqui, por exemplo, se eu quero descrever um campo de temperatura, então imagina que eu tenho aqui o meu sistema de eixos, que eu vou colocar aqui, ó, x, y, z. Então, sei lá, x, y, z. E eu quero descrever a temperatura num ponto P aqui, ó. Então aqui é meu ponto P. Né? Para isso, basta que eu fale quanto que vale essa função t, que é uma função t de x, y, z, e, vou pôr aqui ponto e vírgula, do tempo. Porque na nossa descrição não relativística dos fenômenos físicos, o tempo vem geralmente desacoplado do espaço, apesar de não ser essa a realidade da matéria, né, nessa escala cosmológica aí. Então, essa informação aqui, ela é suficiente para que você consiga descrever o campo de temperatura. Se eu estivesse falando de velocidade, eu estaria num outro contexto aqui, né? Velocidade eu teria que ter mais informações. Então, vamos pegar aqui o exemplo do campo de velocidade. Exemplo, campo de velocidade. Eu vou começar bem devagar, bem na suave, bem do começo, para que ninguém fique assustado e de repente eu vou estar falando de coisas mais avançadas. E a ideia é que você não sinta o peso desse avanço, tá? Então vamos começar do começo, fazendo analogias. Estou aqui agora no outro contexto, né, o mesmo sistema de eixos aqui, para representar nesse ponto P o meu campo de velocidade. Para eu representar aqui esse campo, eu teria que pegar uma função v, e esse cara aqui é um vetor. Eu vou usar esse símbolo aqui, né, desse tio embaixo para falar que v é um campo vetorial. E para que eu consiga descrever esse cara, eu teria que ter uma função na direção x, que vai ser função do espaço e do tempo, na direção x. Teria que ter uma outra função na direção y, que vai ser função do espaço e do tempo, na direção y. E eu tenho que ter uma outra função também, né, que seria a componente de velocidade na direção z, também função do espaço e do tempo. Com essas 3 funções matemáticas, que são as componentes escalares em x, y, z, eu defino um campo de velocidade. Então aqui, vamos fazer o seguinte, vamos prolongar essa linha, é grande essa página, né? Para que a gente, sei lá, consiga fazer as analogias que a gente vai precisar fazer e deixar o quadro bem organizado para falar de escalares, vetores e tensores e em seguida começar a apresentar notação indicial. Beleza? Dividir aqui já o quadro.
Maravilha. Então aqui a informação-chave, que eu acho que é importante frisar com vocês, né? Deixa eu tirar aqui o modo régua, que eu sempre me esqueço. É a seguinte. Precisamos de 3 funções matemáticas que eu vou chamar de Vx. Caramba, tá muito feio esse V, tá parecendo um ômega grego minúsculo de cabeça para baixo, sei lá, maiúsculo na verdade. Então Vx, Vy, Vz. E tem várias formas diferentes de notação para isso, tá? Para descrever um campo de velocidade. Até agora, eu acho que isso aqui não é nada de grande novidade assim para o aluno de engenharia. Perfeito? Agora a gente tem outro tipo de grandeza, que eu vou pôr na letra rosa aqui. Na letra rosa, né? Na cor rosa. Que são os tensores. A princípio, eu vou chamar só de tensores, né? Mais para frente, vocês vão ver que existem vários tipos de tensores, de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, etc. Mas comecemos, né, com os tensores, que são os tensores de segunda ordem, que por enquanto eu chamarei só de tensores. Esse cara aqui, o exemplo clássico que a gente tem é o tensor de tensão ou de tensões de um material. É o melhor exemplo para dar para um aluno de engenharia, né, para ele entender por que esse cara é importante. Um tensor, ele precisa de 9 informações numéricas. Para ser completamente descrito. Então, para que a coisa fique clara, não fique só naquele lance do decoreba, de você decorar que existe um tensor e que precisa de 9 informações para ser descrito, eu quero argumentar rapidamente com vocês por que nós, seres humanos, no nosso processo cognitivo de descrição dos fenômenos do mundo sensível, inventamos essa coisa, essa abstração chamada tensor. O motivo é o mesmo motivo pelo qual a gente precisou usar 3 informações para definir um vetor. É para que a gente consiga contar uma história inteira. Então imagine que eu falo assim para você. Peguei essa calculadora e apliquei um esforço de 50 newtons por metro quadrado na direção X. Falei uma direção aqui já. Você consegue entender o que isso significa? Né? Apliquei um esforço de 50 newtons por metro quadrado nessa geometria na direção X. Então, suponhamos, por exemplo, que essa seja a direção X, a direção da caneta. Existem 3 formas diferentes de eu aplicar esse carregamento nessa direção. Já estou restringindo a direção. É a direção X. Poderia ter direção, sei lá, Y e Z, mas é a direção X. Para uma única direção, eu tenho 3 maneiras diferentes de aplicar um carregamento nessa geometria aqui, que vão gerar deformações diferentes no material. Como assim? Eu posso pegar a direção X e aplicar um esforço assim, ó. Apertar aqui, ó. Um carregamento normal compressivo, direção X, ó. Tô nessa direção. Ou posso cisalhar aqui, ó, direção X. Se eu fizer isso aqui na direção X, ó, eu até abri a calculadora, ó. Cisalhamento. Dá pra ver? Né? Direção X. Ou poderia pegar nesse plano aqui, ó, de cima, de baixo, e também na direção X, ó, fazer um carregamento tipo cisalhante. Então eu tenho essa direção e essa direção. Para uma única direção, eu tenho 3 planos, desculpa, né, em cima dos quais eu posso aplicar esse mesmo carregamento. Então aqui eu tenho planos e direções, né?
Se eu falo assim, na direção X, eu tenho 3 formas diferentes de aplicar um esforço na direção X, porque eu tenho 3 planos. Se eu falo na direção Y, mais 3 informações. Direção Z, mais 3 informações. Então são 9 informações que eu preciso para poder definir esse carregamento, né? Se eu faço aquele cubinho clássico para representar esse estado de tensão, né? Vamos fazer aqui rapidamente. E eu gosto de fazer isso porque é importante nessa parte de notação inicial, esses desenhos esquemáticos e tal. Então vamos pegar aqui, de rosa mesmo, e fazer o meu sisteminha de eixos. Então XYZ. Então aqui eu tenho X, Y, Z. Vamos desenhar esse cubo aqui. Esse cubo aqui ele vai representar um ponto do meu meio, tá? O ponto P ali, ele vai ser agora visto, interpretado, pensado, tal, entendido como um cubinho. Vou deixar esse cara meio aberto mesmo, que foda-se. Vocês entendam. E aí eu vou pegar aqui e vou pintar 3 faces aqui. Essa aqui de verde, essa aqui eu vou pintar de azul e essa aqui eu vou pintar de laranja. E aí, cada uma dessas faces vai estar vinculada a um plano. Então, aqui eu vou pôr os planos, tá? O laranja é o plano perpendicular ao eixo Y. Então, o plano Y é o plano laranja. O verde é o plano Z. Cadê minha setinha? Tá aqui. Plano Z. E o azul é o meu plano X. São os planos perpendiculares àqueles eixos. Em cima de cada um desses planos, eu poderia pegar aqui, ó, vamos pôr de preto, vamos pôr mais grossinho, vou pegar um ponto aqui central, pegar um ponto aqui central e pegar um ponto aqui central. Nesse ponto aqui, eu posso ter um carregamento nessa direção ou nessa direção. Nesse ponto aqui, a mesma coisa. Direção Z, direção Y, direção X. Até que tá ficando bonitinho, né, velho? Aqui a mesma coisa, direção Z, direção Y, direção X. Então, para cada um desses planos, eu posso aplicar um carregamento, né, em qualquer uma dessas direções. E aí, vamos usar essa cor aqui de novo, para poder especificar como eu vou chamar as tensões em cada plano. Essa tensão aqui vai ser a tensão... Volta, por favor, régua, obrigado. A tensão sigma atuando no plano Z, na direção Z. Essa vai ser a tensão sigma atuando no plano Z também, porque está nessa face superior, só que na direção Y. E esse cara aqui vai ser a tensão no plano Z atuando na direção X. Aqui eu teria a mesma questão para esse cara. Esse aqui seria a tensão atuando no plano X, na direção X. Esse cara aqui, a tensão no plano X na direção Y. E esse cara aqui, a tensão no plano X na direção Z. E aí, de laranjinha, eu teria a mesma coisa para esse plano, que é o plano Y. Aqui a tensão no plano Y, direção X. Aqui a tensão no plano Y, direção Y. Aqui a tensão no plano Y, direção Z. Então aqui eu tenho 9 informações numéricas representando planos e direções para definir no único ponto do espaço o atual estado de carregamento ao qual esse cara vai estar submetido. É esse estado que vai levar para um cenário do material romper, quebrar ou não. Então, para que eu, como engenheiro, entenda, né, o que está acontecendo ali, eu tenho que ter essas 9 informações para descrever o carregamento agindo em cima de um único ponto do espaço pertencente a um material submetido a um carregamento. Esse cara pode ser um fluido, pode ser um sólido, não importa. Agora, se eu, em convecção de calor, vou estar interessado em entender as naturezas de um escoamento, né? Um escoamento ele vai ser, no fundo, uma resposta de um material, líquido ou gasoso, a uma tentativa de carregamento mecânico. Então, eu tento deformar um fluido, cisalhar e tal, comprimir, e ele responde se movimentando. Essa relação causa-consequência vai estar no coração da equação de Navier-Stokes. E a causa é o estado de tensão, a consequência é a deformação, é o movimento. Para eu descrever esse movimento, eu tenho que entender a causa dele.
E para entender a causa, tenho que ser capaz de lidar com grandezas tensoriais. Simples assim. Então aqui eu poderia resumir e falar o seguinte. Um campo de tensão, um pouquinho de rosa, para fazer um paralelo com o campo de temperatura, velocidade. Exemplo. Deixa eu pôr mais abaixo. Campo de tensão, para eu descrever esse cara matematicamente, eu precisaria de 9 campos de tensões, vamos pôr assim. 9 funções matemáticas. Seria o seguinte, sigma, e aí aqui olha que legal, eu vou usar a seguinte nomenclatura, 2 barrinhas aqui embaixo, para diferenciar esse cara do V, que é um vetor. A temperatura eu não usei nada embaixo, é uma letra, T. Isso aqui é um escalar. O vetor eu usei um tiozinho embaixo. Em vez de usar aquela porra daquela setinha em cima, que é um saco de escrever, não gosto. Vai ser um tio embaixo, foda-se. E a tensão, 2 barrinhas embaixo. Com isso descrevo um estado de tensão. E aí esse cara aqui, para ser matematicamente descrito, ele teria que ter 9 funções. Olha o trampo que seria. Sigma xx, função de x, y, z e do tempo, no plano x, na direção x. Opa, x, obrigado. Mais sigma, opa, foi mal. Mais sigma, xy, função de x, y, z e t, no plano x, na direção y, mais sigma, xz, xyz, t, plano x, direção z, mais sigma yx, função de x, y, z, t, plano y, direção x, mais, está ficando aqui apertado, vou para baixo, sigma y, x, y, z. Olha que chatice isso. Imagina o Einstein lá querendo deduzir a porra da relatividade geral e tendo que ficar toda hora falando assim, y, mais y, z, x, y, z, t, no plano y, na direção z. Caralho, falta mais 3 ainda. Então, plano z, direção x, x, y, z, t. Olha que chatice. Z, x. É muito pouco prático, né? Mais sigma, zy, x, y, z, t. Eu estou fazendo isso aqui de propósito para você ver, caralho, isso aqui não é prático, isso aqui não é viável, isso aqui não é operacional. Eu preciso de uma notação compacta para resolver a minha vida, para você entender por que existe notação indicial e qual a importância dela. Finalmente, mais sigma, zz, x, y, z, t, é z, é z. Ufa, 9 informações. Isso aqui é um campo de tensão. Tem que ter 9 funções matemáticas, cada uma função de x, y, z e t, porque é um campo. Cansei. Então isso aqui já mostra para vocês que algumas grandezas físicas são treta na hora de você lidar com elas e você vai precisar de uma notação mais compacta. Antes de apresentar a notação inicial, eu queria fazer aqui um parênteses, porque eu acho que cabe, tem espaço aqui, que é o seguinte, para a gente definir nomenclatura. Deixa eu apagar isso daqui, porque eu acho que aqui já cabe. E eu queria fazer uma tabelinha com vocês, para a gente definir aqui como que a gente vai chamar algumas grandezas físicas. Então aqui, vamos colocar de azul para quebrar um pouquinho, ficar um quadro bem colorido, bem psicodélico, cheio de cores. E aqui eu queria falar sobre ordem tensorial de algumas grandezas físicas. Então, ordem tensorial das grandezas físicas. Porque isso aqui é um jargão que a gente usa muito na mecânica dos meios contínuos e que eu acho que é importante você introduzir para os alunos. Então aqui eu vou fazer uma tabela. Vai ficar bem legal. Curte só. Vamos pôr aqui. Aqui eu vou colocar grandeza física. Grandeza. Pronto. E aqui eu vou quebrar em 3. Escalar, vetor e tensor. Então a gente já viu que a gente tem esses 3 tipos de grandeza, né? Vamos pôr aqui de verde. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr as mesmas cores, né? Azul é escalar, verde é vetor e rosa é tensor. Então aqui eu tenho escalar, o verde, o vetor e o rosa, o tensor.
Aqui eu vou colocar número de informações. Pronto, vai dar para entender aqui. O escalar, com uma única informação, eu descrevo um escalar. Um vetor, a gente viu que precisa de 3 números, e um tensor a princípio de 9. Agora, curte só o que a gente pode fazer aqui. 1 é igual a 3, que é o número de dimensões do espaço, elevado a 0. 3 é igual a 3, que é o número de dimensões do espaço, elevado a 1. 9 é igual a 3, que é o número de dimensões do espaço, elevado a 2. Esse expoente 0, 1, 2, eu vou chamar de ordem tensorial dessa grandeza. Então, um escalar é um tensor de ordem 0, um vetor é um tensor de ordem 1, e esse tipo de tensor que a gente viu, por exemplo, campo de tensão, é um tensor de segunda ordem. Ou seja, no nosso jargão da mecânica dos meios contínuos, que é uma ciência que lida muito com essa descrição dos fenômenos em termos de álgebra e cálculo tensorial, tudo é tensor. Um escalar é um tensor, um vetor é um tensor, e esse tensor que você conhece aí de segunda ordem é um tensor. O que muda é a ordem desse cara, assim, né? Um escalar é um tensor de ordem 0, um vetor é um tensor de primeira ordem, e esse tipo de tensor é um tensor de segunda ordem. Por que estou falando isso para vocês? Porque eu queria que vocês tivessem a cabeça bem aberta para pensar na ideia de que nós, das ciências mecânicas de um modo geral, muitas vezes precisaremos de tensores de ordem mais alta do que 2 para descrever os nossos mecanismos e fenômenos físicos. Então, na mecânica dos fluidos, por exemplo, existe uma dedução que eu acho belíssima, que é a dedução do tensor de Navier-Stokes partindo da lei da viscosidade de Newton, que no processo argumentativo usa a ideia de um tensor viscosidade de quarta ordem. Então imagine quantos elementos, quantos termos seriam necessários para eu descrever uma grandeza física tensorial de quarta ordem. Seria 3 elevado à quarta, ou seja, 81 números para descrever um tensor de quarta ordem. Você imagina o cara escrever 81 terminhos assim, sigma x, 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 de x, y, z, t, é x, é x, é x, é x, sigma x, 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 y, blá, 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 81 vezes, né? Seria impraticável. No entanto, essas grandezas, elas possuem significado físico, matemático e são importantes em alguns processos dedutivos. Então, mantenham a mente aberta para isso. Na aula de hoje, evidentemente, não falarei de tensores de terceira e quarta ordem, é um assunto muito avançado ainda para esse momento. Talvez nem surja nesse curso, mas existe, tá? Só para vocês terem em mente que essas duas barrinhas que eu ponho aqui embaixo, em certo sentido, são uma referência visual ao fato desse cara ser um tensor de segunda ordem, então 2 barrinhas, né? Essa única barrinha embaixo que vem aqui como um tio, cadê? No meu campo de velocidade, né? Bem aqui, ó, puxar uma setinha, é porque esse cara é um tensor de primeira ordem, então uma barrinha só. Se eu quisesse descrever um tensor de quarta ordem, colocaria, sei lá, A, 1, 2, 3, 4, por exemplo, né? E aí por aí vai. Mas não vai ser esse o caso desse momento. Pois bem, já vimos aqui então que temos grandezas físicas escalares, vetoriais e tensores de segunda ordem também. Vamos começar a introduzir aqui essa ideia da notação indicial, que surge como uma ferramenta para você conseguir compactar essas informações na hora que você estiver descrevendo essas grandezas físicas. Então falemos um pouco de notação, aqui que eu acho que é importante. Eu acho que eu posso colocar já aqui, pegar, sei lá, verde. Então falemos um pouco de notação. Quando a gente está falando de vetores, vamos começar dos vetores então. Um vetor. Existem algumas notações padrões. A que a gente até agora mostrou aqui é o seguinte, um vetor A, vai ter esse tio embaixo, que seria a mesma coisa que esse A, opa, foi mal, que esse A aqui, ó, com uma setinha em cima, é a mesma coisa, é só uma questão de notação. Eu, nesse curso, vou preferir essa daqui. E esse A, ele vai ser então a componente AX na direção é X, mais a componente AY na direção é Y, mais a componente AZ na direção é Z. Essa notação aqui, a gente chama de notação de Gibbs, ou notação vetorial. Notação de Gibbs, ou simplesmente
vetorial. Como que esse cara poderia ser representado em notação indicial? Indicial tem a ver com índice. Então, índice. Essa notação também é conhecida como notação de Einstein. Então, a gente pode pôr aqui Einstein. Isso aqui data do início do século XX, dessa data aqui. Em notação indicial, esse mesmo cara ele vai ser representado simplesmente como AI, é I. Pronto. Isso aqui é um vetor já. E aí ele vai ser lido como uma soma em que I vai de 1 até 3. Então, é como se eu suprimisse essa nomenclatura, pegasse, por exemplo, a soma I de igual a 1 até 3 de AI é I, eu vou simplesmente chamar de AI é I. Não preciso escrever esse cara aqui. Isso aqui a gente chama de convenção soma. Então, nós convencionamos aqui entre a gente que isso vai ser lido como uma soma de 1 a 3. Né? Então, AI é I, se você fosse abrir, seria A1 é 1, mais A2 é 2, mais A3 é 3. E aí esse 1, 2, 3 serviriam para substituir x, y e z. Então, são as direções do espaço. Tá? Eu posso colocar aqui, para ficar bem claro, né, que o A1 seria o equivalente ao AX, o A2 o equivalente ao AY, o A3 o equivalente ao AZ, e, analogamente, E1 seria EX, E2 seria EY e E3 seria EZ. Então, até aqui, nada de novidade. A questão é a seguinte, beleza, e se eu fosse escrever um tensor de segunda ordem, então, em notação indicial, como é que eu faria para esse cara aqui? Então, tudo isso daqui, para vetor. Imagina que eu esteja falando agora, por exemplo, de um tensor. Vamos pôr aqui, tensor. Dividir aqui o quadro. Então, tensores. Como é que esse cara seria? Tensores de segunda ordem em notação indicial. Isso aqui é só definições iniciais, tá? Depois nós vamos ver os operadores matemáticos que utilizamos em notação indicial para fazermos operações de produto escalar e produto vetorial. E como eles se relacionam com o operador nabla do cálculo 3, de divergente, gradiente, rotacional e tal. Porque tudo isso vai estar vinculado a esse assunto, notação indicial, e vai servir como ferramental para a gente poder fazer operações matemáticas aqui, que vão ser importantes nos processos dedutivos das equações de balanço da mecânica dos fluidos, para que a gente entenda de coração assim esse rolê que eu chamo de convecção de calor. Então, um tensor de segunda ordem, em notação de Gibbs, né, seria um cara assim, por exemplo, A. Já mostrei que ele vai ser o AXX, EX é X, mais AXY, EX é Y. Aqui vou pôr mais 3 pontinhos, pá, mais AZZ é Z. É Z. Como que esse cara aqui, isso aqui é notação de Gibbs ou vetorial. Notação de Gibbs ou simplesmente notação vetorial. Como que ele seria representado em notação indicial? Agora eu vou ter dois índices. O número de índices necessários, a princípio, vai ter a ver com a ordem tensorial daquela grandeza. Então, em notação indicial, esse cara vai ser A, I, J, é I, opa, é I, é J. E aí você vai ler esse cara como uma soma, só que agora em I e J de 1 a 3. Então vai ser A, opa, A11 é 1, é 1, mais A12 é 1, é 2, mais blá blá blá, A33 é 3, é 3. Você poderia também, em tese, organizar esses caras como vetores ou matrizes, né?
Para um vetor, por exemplo, você pode ter uma matriz linha, uma matriz coluna, um tensor de segunda ordem, uma matriz 3x3, né? Quadrada, e você vai pondo ali A1, A12, linha, coluna, aquela coisa toda ali, tá? Bom, como que a gente poderia utilizar agora essas ideias para realizar operações matemáticas entre grandezas físicas usando notação indicial? Para isso, para que você consiga realizar operações entre grandezas físicas usando essa ferramenta, você vai precisar conhecer os operadores de notação indicial. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre um deles, que é um operador muito utilizado para que eu faça operações de produto escalar. E na aula que vem eu vou falar de um outro operador que eu vou usar para fazer operações de produto vetorial. Então, agora a gente vai falar sobre operações em notação indicial, né? Aqui falaremos dos operadores. Os operadores, a gente vai ter dois. Um deles que vai ser o operador delta de Kronecker e o outro que vai ser o permutador de Levi-Civita. Esse cara vai estar associado a produto escalar e esse cara aqui vai estar associado a produto vetorial. Com esses dois operadores, você faz o que você quiser em notação indicial. Na aula de hoje, eu vou ficar aqui, ó. Não vou avançar no tópico 2, senão vai ficar muito grande a aula e eu não estou afim. Pá, então vai ser esse cara aqui, a aula de hoje. Está acabando já, né? Como que funciona esse operador delta de Kronecker? Ele vai ser um operador muito simples. Definido da seguinte maneira: delta ij, ele vai ser igual ao produto escalar entre EI e EJ. Então, esse cara ele vai poder ter dois valores. Ou ele vai valer 0 ou ele vai valer 1. Por quê? Porque esses vetores Ezinhos são os vetores de base do espaço ortonormal. São vetores unitários perpendiculares entre si. Módulo 1 e as direções são 90 graus. Se isso aqui é lido como uma soma de 1 a 3, esse delta ij tem 9 componentes. Ele tem o delta 1, tem o delta 1,2, tem o delta 1,3, tem o delta 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3. Eu poderia organizar esse cara em termos de uma matriz 3x3, de um tensor de segunda ordem, com componentes que vão ser 0 ou 1. Esse cara vai ser 1. Se I for igual a J, e ele vai ser 0. Se I diferente de J. Então vamos só usar essa ideia aqui para explorar um pouquinho mais esse operador delta de Kronecker, né? Repare o seguinte. Vamos para a próxima página. Se eu fosse organizar esse cara em termos de um tensor, por exemplo, delta ij é I a J, esse cara teria que ser interpretado como uma soma I igual a 1 até 3, J igual a 1 até 3, de delta ij é I a J. É claro que a convenção soma me garante a não necessidade de ter que escrever esses somatórios, porque é uma convenção. Mas eu vou pôr aqui para fins didáticos. Como é que eu faria essa soma aqui? Isso aqui seria delta 1 é 1 é 1, mais delta 1,2 é 1 é 2, opa, mais delta 1,3 é 1 é 3, mais delta 2,1 é 2 é 1, mais delta 2,2 é 2 é 2, mais delta 2,3 é 2 é 3, mais delta 3,1 é 3 é 1, mais delta 3,2 é 3 é 2, mais delta 3,3 é 3 é 3. Esse cara ou é 0 ou é 1. Se eu fosse organizar esse cara em termos de uma matriz, né, os termos quando I é igual a J vão ser 1. Então, 1 quando é diferente, 0.
Esse cara seria a própria matriz identidade, velho. Se eu colocasse esses índices I e J. Sem os índices E e EJ, ele ou é 0 ou é 1. E ele é nada mais nada menos do que o produto escalar entre EI e EJ. E você fala, tá, mas tudo bem, o que, que isso significa? Por que, que isso aqui me ajuda? Por que, que isso aqui vai ser útil para mim? E eu vou dar um exemplo muito simples, tá? De uma coisa que a gente faz com bastante frequência quando a gente aprende essa coisa de vetores. Suponhamos que você queira, vamos pôr aqui rosa para mudar a corzinha um pouquinho, calcular o produto escalar entre A e B. Então, A escalar B. Esse cara aqui, ó, produto escalar. Esse pontinho é muito importante. Produto escalar. Né? Como é que você faria esse cara em notação vetorial ou de Gibbs? Né? Que você já fazia já há muito tempo. Notação vetorial ou de Gibbs. A escalar B. Você faria simplesmente o seguinte. A, X, A, Y, A, Z. Vou pôr aqui um tipo de notação possível. Escalar BX, BY, BZ. E esse cara vai ser, né? Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Esse aqui vai ser AX, BX, mais AY, BY, mais AZ, BZ. Isso aqui é o que você já conheceu há muito tempo da notação vetorial, ou de Gibbs. Em notação inicial, como que essa coisa ficaria e como que ela se beneficiaria desse delta de Kronecker, indicial. Eu vou começar simples, depois eu vou começar a dificultar, tá? Então, por enquanto, tá de boa. Então, A escalar B, se você fosse fazer essa conta usando notação inicial, você colocaria A, um índice aqui qualquer. Eu dou exemplo de I, de J, mas pode ser qualquer tipo de índice. A, B, C, D, F, G, H. Vamos pôr aqui, sei lá, A, índice K, EK, mantém o mesmo índice. E escalar B, vamos pôr outro índice, sei lá, L, L. Como que a conta é feita em notação indicial? A operação é sempre feita entre os vetores de base. Então você vai compactar aquilo que não for vetor de base e colocar junto um do lado do outro. Então AK, BL. E aí o que sobrou? Sobrou um EK, escalar EL. Você já aprendeu que EI escalar EJ é delta de IJ. Então EK escalar EL é delta de KL. Esse cara eu vou substituir por um delta de KL. E a minha expressão vai ficar, então, AK, BL, delta de KL. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar aqui a convenção soma. Uma única vez, só para fins didáticos. Né? No dia a dia você não vai precisar ficar toda hora aplicando convenção soma, porque você vai entender o sentido do operador delta de Kronecker logo mais. Se eu aplico aqui a convenção soma, eu vou ter, então, AK, BL, delta de KL. Esse cara vai ser, então, A1, B1, delta 11, mais, vamos primeiro fazer a variação em L, tá? A1, B2, delta 12, mais A1, B3, delta 13, mais A2, B1, delta 21, mais A2, B2, delta 22, mais A3, opa, foi mal, A2B3, né? A2B3, delta 23, mais A3B1, delta 31, mais A3B2, delta 32, mais A3B3, delta 33. A gente viu que esse cara vai ser 1 se I for igual a J e 0 se for diferente. Então, esse cara aqui é 0, 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 esse cara aqui é 1, esse cara aqui é 1 e esse cara aqui é 1. O que sobrou? Sobrou A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3, que eu poderia colocar em notação indicial como simplesmente AK, BK. Então, olha que legal. Aqui apareceu AK, BL, delta KL, que no final ficou igual a AK, BK. Ou poderia também ser AL e BL, tanto faz.
Ou seja, o que o delta de Kronecker fez? Ele simplesmente realizou uma contração de índice. Pintou ali um delta de Kronecker, você vai ter uma contração de índice. Ele é um operador responsável por contração de índice. Pintou lá delta e j perto de alguns termos ali na sua conta que tinha i, que tinha j como índice. Some o delta de j, substitui i por j ou j por i, tanto faz, e é isso que ele faz, ele contrai o índice, tá? Então posso pôr aqui assim, operador responsável pela contração de índice. E ele vai surgir sempre que você tiver uma operação de produto escalar, tá? Bom, pessoal, eu acho assim que já deu assim bastante na aula de hoje, né? Introduzimos a ideia de grandezas físicas, ordem tensorial, motivação, falamos de convecção, de mecânica dos fluidos. Já vai dar 1 hora de aula já. Então, na aula que vem, na parte 2, eu vou falar sobre as relações da notação indicial com o operador nábula, para a gente falar de cálculo vetorial e tensorial. Então vamos falar de gradiente, divergente, rotacional laplaciano e vamos introduzir o permutador de Levi-Civita para que você possa fazer operações de produto vetorial usando notação indicial. E eu vou usar essa ferramenta, pretendo usar em algum momento desse curso no processo de dedução das equações de balanço da mecânica dos fluidos. Espero que tenham curtido a aula de hoje. Se inscrevam no canal, comentem, perguntem, tirem dúvidas. Se tiver questionamento, coloca aqui no comentário que eu vou responder assim que eu tiver tempo, beleza? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.